Mas vamos falar do Vascão, Pois não. porque tem esse Flamengo pela frente, Flamengo agora do Tite. Você disse que está preocupado. Eu estou preocupado pelo seguinte, faltam 11 rodadas, Sim. não é isso? Chegou mais um no bolo, Sim. Cruzeiro. Aham. Até então, Você não bota o Corinthians nesse bolo, eu não ponho o Corinthians nem o Internacional, vou te dizer por quê. Por quê? Quem está fora do contexto aí para mim é o Cuiabá, que deveria estar aqui embaixo. Embolado. E está lá em cima, né? Graças à grande vitória que andou tendo aí, principalmente fora de casa. Ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, foi uma delas. Chegou nessa leva, o Curitiba e o América Mineiro são rebaixados. Isso aí é unanimidade entre nós, não é isso? A não ser que aconteça um milagre desses dois times ganharem 8 jogos dos 11 que faltam. Praticamente impossível. Se não ganhou até agora... Não ganha mais. Então a gente tem o Goiás, o Santos, o Vasco, os três com 30 pontos. Não é isso? Isso, Aí nós temos o Cruzeiro, 31. que entrou de vez nesse bolo. É um time fraco, é um time que não está evoluindo, muito pelo contrário, está piorando. Então chegou mais no bolo que tem Santos, Goiás, Vasco, chegou o Cruzeiro. Aí você diz para mim, mas peraí, E o Bahia? tem o Bahia, não é? O Bahia entra nesse bolo. Eu continuo achando que o Bahia está nesse bolo. Agora, Corinthians e Internacional, não. Por quê? O Corinthians tem uma baba do time. Mas olha, está cercado, está calçado. A arbitragem contra o Fluminense foi visível, que o Corinthians não cai. E o Inter, que tem 32 pontos, tem um belíssimo time. Acho que a qualquer momento ele acerta e começa a ganhar. Então vamos tirar esses dois. Um que não tem capacidade técnica, que é o Corinthians, mas é protegido pelas arbitragens. A verdade é essa. Aqui não tem esse negócio de ficar em cima do muro, pipocando, não tem medo não, cara. Não passa pano, não? Não passa o pano, não. O Corinthians é uma porcaria, mas tem habeas corpus, né? Por trás que o protege. E o time do Inter, não, esse tem capacidade e com certeza ele vai reagir. Então tem num bolo aí, uns 5 pelo menos. E desses 5, 2 vão cair, compadre. Agora, o Vasco, ele cresceu demais, é outro time na mão do Ramon Dias, você concorda? Mas eu já vi o Vasco jogar mais do que tem jogado. Eu já vi o Vasco não jogar porcaria nenhuma. Eu me lembro muito bem, até porque fiz esses jogos, o Vasco contra o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. E o jogo todo diante do Curitiba, praticamente foi a melhor partida do Vasco nos últimos 20 anos. Eu vi a atitude do time. Eu vi uma marcação em cima, com babando. Depois, Contra o São Paulo. É incrível isso, né? Eu faço uma sucessão de jogos do Vasco e faço uma sequência também que eu não faço. Aí veio o jogo do América Mineiro, que eu não comentei esse jogo. Não. E o Vasco ganhou de 1-0, Deus sabe como. Placar mentiroso. Jogando muito mal, ganhou porque o outro fez uma lambança, foi expulso. O Léo Jardim fez milagre, não sei o quê. Mas o importante nessa altura do campeonato é ganhar. Aí depois também não fiz esse jogo. Foi contra o Santos. Foi horrível. Não, esse foi uma péssimo. atuação desastrosa. Não é? E aí depois veio o jogo contra o São Paulo, que eu também não fiz. Olha só que coisa, né? Em São Januário. Eu tô vendo o jogo, eu tô esperando o quê? São Paulo com um time meio misturado, né? Sem vários titulares. Inclusive o artilheiro não jogou, o Caleri, né? Não jogou, eu acho que o Arbeloa, o zagueiro, um monte de jogador não jogou. Arboleda não jogou. Arboleda, isso. Então o que acontece? Eu estou esperando um Vasco com atitude. Porra, sabe o que eu vi? Um time passivo, esperando o São Paulo o tempo todo. Foi sufocado, acabou. Até o Ramon Dias, depois do jogo, dizendo que estava satisfeito, porque empatou com o campeão da Copa do Brasil. Aquele não era o campeão da Copa do Brasil. Então esse jogo, uma sequência de 3 jogos, o Vasco não jogou bem, não é? E veio o jogo agora diante do Fortaleza. Eu vi de novo aquele Vasco
Principalmente no primeiro tempo, que a gente viu contra o Fluminense. Você gostou? Viu. Ah, mas como é que eu não vou gostar? Porque esse é o Vasco que tem que ser quando E joga na em São transmissão do Januário. Garotinho, que você estava comentando pro Garotinho, a cada defesa do João Ricardo, que é um excelente goleiro revelado pelo Foi o América. melhor em campo no primeiro tempo. Aí você vai dizer, gente, esse goleiro tá pegando. Tá pegando tudo. Mas o goleiro só pega as possíveis. Sim. O goleiro só pega as possíveis. No segundo tempo foi o Jardim, Foi o Jardim. que fez grandes defesas. Logo Pô, após o gol do Payet. sim, Né? porque o Vasco tem que jogar assim. Ele jogou aqui no Newton Santos, né? Fez partidas aqui, agredindo, fez no Maracanã e tem que fazer o seguinte: jogo contra o Flamengo no Maracanã, que é o jogo, né? O Flamengo melhorou. A chegada do Tite deu uma ajeitada. Aliás, o Tite fracassou, para mim, como técnico da seleção brasileira. 2 Copas do Mundo e não atuou bem. Mas ele é um técnico de time. Ele é um técnico agregador. O jogador gosta dele. Ele acalmou o Ele ambiente, né? acalma o ambiente, ele é malandro. Para dirigir clubes, eu só me lembro que não fez sucesso no Atlético Mineiro. É. No mais, ele No chega... ano que o Galo caiu. E aí, malandro, ele sabe das coisas. Chegou lá no Flamengo, já ajeitou a coisa, então já é um time mais ajeitado. Eu só espero que o Vasco, estou abertamente aqui dizendo que estou torcendo pro Vasco. Lógico. Não tenho como negar isso. Agora, não distorço as coisas. Me preocupa uma coisa. O Michael vai sair do time, Otto Medel. mas não está certo. O Michael tinha que Por ficar. quê? Futebol tem posição, o cara é dono da posição. Quer dizer que é lugar cativo. O Michael só não foi considerado por mim, que comentei esse jogo, o melhor jogador em campo, porque eu quis homenagear o Payet, porque ele foi decisivo. Mas disparado, o melhor jogador em campo foi o Michael. Ele saiu machucado também. De cansado. De cansado. Porque não é fácil. O time Mas do jogou Fortaleza demais, é muito ele bom. jogou demais. Ele Foi. entrou na seleção Ele não da jogou seleção. demais. Ele vem jogando muito bem. E o que acontece com o Medel? O Medel, quando jogou de volante, foi um desastre. Mas quando o Medel jogou de líbero, lá atrás sobrando, ele é um mestre. Então, se o Vasco fosse jogar com 3 zagueiros, com o Medel sobrando lá atrás, eu ia entender, porque o Zé Rafael não pode sair do time. Sim. Não pode. Mas tirar o Maico agora e trazer o Medel, que é um professor, como líbero, como zagueiro puro, de beirada, 2 zagueiros, ele tem que sair para fazer cobertura de lateral, ele não tem mais essa velocidade. Ele tem categoria, sabe cortar caminho, mas eu não tiraria o Maico do time. Agora, uma notícia belíssima, boa, o Paulinho está de volta. O Marlon Gomes vai sair. Agora, minha outra dúvida. É que o Marlon tá com problema na coxa. Sim. Aí o Payet vai jogar de quê? De ponta esquerda, como jogou no primeiro tempo? Não, ele tem que jogar de 10. E aí, quem é que vai jogar na beirada? Aí vai ser o Paulinho. Paulinho, pelo lado esquerdo? Aparecendo por lá. É complicado isso. Não O Praxedes. não é a função O dele. Payet tem que ser centralizado, ou não? O O professor De Areia escalaria O que Payet aconteceu? O que aconteceu no jogo passado? Aonde que o Vasco ganhou o jogo? como? Pelo meio campo. Mas por quê? Porque o ele Payet foi botou o jogar. Rossi. Na O Rossi posse- entrou no lugar do Peck lá na direita. Não, o Rossi não no fez lugar do uma Marlon. partida brilhante. No lugar do Marlon. Lá na direita. Isso. E puxou o E Payet o pro Peck meio. veio para o lado esquerdo. Perfeito. E o Payet, que estava do lado esquerdo, veio para o meio. Isso. E logo no início do segundo tempo, visivelmente se percebeu que o problema do Vasco era de articulação no meio. O Vasco correu pra cacete, mas está faltando a qualidade do toque no meio que o Payet tem. Porque o Peck tem a correria, o Rossi, que está fora, tinha a correria, né? Mas o Peck, ele é brilhante até a hora de tirar um 10. Na hora de tirar o 10, ele cruza errado, ele finaliza errado, faz a opção errada. Mas papai do céu é assim mesmo. Tu já pensou se ele põe no Peck toda a categoria do mundo? Ele seria... Ele já não estava mais aqui. Não estaria, já estava jogando no Real Madrid, No Real não é? Mas Qual placar? vai ser um jogão, hein? Qual o placar do DE para amanhã? Você quer 1 a 1. 1-1? 1 a 1. Eu acho o jogo Eu duríssimo. falei 2-1 Vasco. É muito possível, não tem favorito nesse com jogo. todo respeito. Também concordo com Não você. tem, não tem. E estou esperando um jogaço. E eu também. E espero ver do Vasco, porque do Flamengo a gente vai ver aquilo mesmo.
O Flamengo com a Arrascaeta, sem a Arrascaeta, é a mesma coisa. É um time de toque que joga ofensivamente. Agora o Vasco vai esperar? Vai fazer como fez contra o São Paulo? Ou vai fazer como ele fez contra o Fluminense, no próprio Maracanã? Que saiu babando para cima do Fluminense e não deixou respirar. Esse é o Vasco que eu estou esperando. E pode sim, com toda a tranquilidade do mundo, vencer o jogo. Por que não? E a sua opinião? Opina aí. Gostou do Dé? Concorda com o Dé? Não concorda? O Dé tá bem aqui no nosso vídeo.